Fala pessoal, beleza? Continuando aqui, olha, a última aula a gente viu a equação geral da reta. Só que a gente pode pegar aquela equação e dar uma reconfigurada nela e deixar de um jeito com que a gente consiga fazer algumas análises muito boas, só de olhar para a equação. Então, ó, vamos obter aqui de um exemplo qualquer, 2 pontos. Peguei esses 2 pontos, eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então a gente sabe que a gente tem que fazer o determinante dele. Repete as colunas e aplica o determinante, igual a zero. Então aplicando aqui, aqui vai dar 0, aqui dá 3x, menos 2y, aqui dá 0, aqui dá menos y, aqui vai dar menos 6 mais 6. Isso é igual a 0. Então só dá uma reorganizada, temos aqui 3x menos 3y mais 6 igual a 0. Até aqui é a equação geral. A gente sabe que a equação geral serve para saber se aquele ponto, um ponto que a gente escolhe, faz parte ou não da equação, faz parte ou não da reta. Atende a essa equação aqui. Você joga no valor de x e de y, faz a continha, soma com 6 e vê se isso tudo dá 0. Se isso tudo der 0, porque aquele ponto pertence à reta que passa por esses 2 pontos aqui. Tranquilo. Só que ela é um pouco não tão bem vista ainda, dá para assim reorganizar essa equação de uma forma que fique mais bonita e fique muito mais clara para a gente observar certos padrões. Então o que a gente faz? Isola o y, deixa o y sozinho aqui, passa o x e o 6 para o outro lado. Então se eu isolo o y aqui, vai ficar menos 3y, joga para lá, fica menos 3x, menos 6. Como é tudo menos aqui, posso deixar tudo mais, porque todos têm menos aqui. Ou seja, multiplica os dois lados por menos 1. E esse 3 que está aqui, posso passar para lá dividindo e divide todo mundo. Então, quando eu passo para lá dividindo, divide aqui, 3 dividido por 3 vai dar x, divide aqui, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, essa reorganização, de forma com que eu deixo o y sozinho, fica assim, y é igual a x, 2x, 3x, x sobre 2, né? Mais alguma coisa, 0, 2, 5, 3, número, mas é mais um número. Essa configuração a gente chama de equação reduzida da reta. Então, ela tem uma configuração assim, sempre assim. O y sozinho, ele tem que estar sozinho, tem que ser positivo e não pode ter nenhum número multiplicando ele, ou dividindo. Sempre com algum x aqui, o x pode ser dividido por 2, pode ser 3 multiplicado aqui, pode ser um negativo, não tem problema não. E sempre somado com algum número aqui, sem x, sem y, sem nada. 2, 3, 5, 0. Essa configuração, nessa equação reduzida, ela é útil porque a gente consegue alguns padrões e algumas análises. Isso aqui, na verdade, você conhece bem. Isso aqui é a função do primeiro grau, que lá no primeiro ano você trabalha bastante com isso aqui. É uma equação, né, da verdade, do primeiro grau, e a equação você pode transformar numa função, que a ideia da função é mexer com gráfico. Então, se eu quero desenhar aqui um gráfico, esse tipo de configuração me ajuda pra caramba. Cada termo aqui vai receber um nomezinho. Quem multiplica o x, que no caso aqui, ó, quem está multiplicando x, quando a gente não escreve nada, é 1. 1 vezes x aqui é algo positivo, e ele é 1 aqui. Quem multiplica o x a gente chama de coeficiente angular. Coeficiente angular é quem vai determinar a inclinação da reta. Então eu posso chamar de coeficiente angular ou inclinação da reta. Por que é uma reta? Porque a equação do primeiro grau aqui, função do primeiro grau é sempre a reta do desenho do gráfico. Então vai determinar a inclinação. E quem está sobrando aqui sempre de número a gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear. Então essa configuração, que a gente vai dar um nome de mzinho e nzinho, é a mesma que você conhece lá no primeiro grau, que a gente chama de ax mais b. Só que o A aqui está fazendo o papel do M, de coeficiente angular, ou inclinação da reta, e o N está fazendo o papel de coeficiente linear, ou de B. Aqui a gente joga para o M e para o N para dar uma diferenciada. Lá a gente usa A e B, mas é exatamente a mesma coisa. Mas eu vou usar M e N porque a literatura joga desse jeito. Porque quando você for ver exercícios de geometria analítica, vão estar te falando de M e de N. Então a gente vai para isso. Então vamos analisar agora esse M e N e o que ele dá de informação para a gente, porque só de bater para essa equação aqui, só para debater nessa configuração, eu consigo enxergar, esboçar o gráfico, ver mais ou menos o padrão, ver onde toca, ver onde vai prolongar e tirar muita conclusão sem elaborar contas, sem tipo assim, ficar jogando pontos ali. Então essa é a grande utilidade disso. Então vamos lá. Vamos analisar aqui o coeficiente angular. O coeficiente angular, ou então a inclinação da reta, o nosso Mzinho, ele dá uma informação muito importante para a gente, porque se ele for sempre positivo, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui y é igual a 2x mais 3. Só aqui menos 3. Se ele for positivo, esse númerozinho que multiplica o x for positivo, eu sei que o desenho que esse gráfico tem
é crescente, é dessa forma. Então vamos supor, olha, eu tenho essa equação aqui. Eu sei que o desenho dela tem que ficar desse jeito, a reta tem que ficar assim. Se esse valor fosse negativo, se o m fosse negativo, o desenho dela seria decrescente. Seria desse jeito assim. Crescente e decrescente é porque está de acordo ali com o seu x. Por exemplo, o seu x está aumentando aqui, na verdade está de acordo com o seu y. O seu x está aumentando aqui e à medida que o seu x aumenta, o seu y está aumentando. Então, à medida que você caminha para a direita, você está subindo, crescendo. Subindo aqui. Você pode pensar como se fosse uma escadinha. Uma escadinha aqui, que à medida que você sempre vai da esquerda para a direita, sempre de análise de esquerda para a direita, você está crescendo. Agora, se você tem aqui um m negativo, significa que o seu valor está decrescendo. À medida que você vai da esquerda para a direita, é como se fosse a escadinha aqui. Você está descendo a escada, você está descendo os valores de y. O seu gráfico aqui está cada vez mais embaixo. Então, só de bater o olho e ver o sinal do m, o sinal do coeficiente angular, você já consegue determinar isso, já consegue vislumbrar. E o que serve ao contrário também. Se eu te dou aqui, por exemplo, esse gráfico, ao bater o olho nesse gráfico aqui, eu sei que como ele está crescente, o seu m tem que ser algo positivo. Só de olhar eu não consigo saber o número, mas eu sei saber o sinal. E aqui eu sei dizer que o m é negativo, só de olhar para o desenho, do tipo do gráfico. Agora, para eu determinar o valor exato desse m, eu tenho aqui 3 métodos para isso. Eu posso pensar em fazer o que é o mais comum. Como é a inclinação da reta? A inclinação da reta é sempre a variação do... a variação do y, é ΔY, sobre a variação do x. É sempre a variação do y sobre a variação do x. Então, a variação do y aqui, vamos supor que eu te dou um caso em que eu estou te dando aqui um gráfico direto. Dentro do gráfico, eu quero achar a equação que determina esse gráfico. Serve para a função de primeiro grau também, para aqueles exercíciozinhos, ou direto para a geometria analítica. Pega a variação do y. A variação do y é um delta. Delta é um espaçamento. Então, vamos supor, aqui é o começo, aqui é o fim. Pega o espaçamento disso tudo. O espaçamento, meu delta aqui foi de 6. Então, ele foi 6. Divide aqui pelo espaçamento ou pela variação do x. Se eu comecei aqui, significa que o meu x estava no 0 e andei até o 10. Esse espaçamento todo tem um tamanho de 10. 6 sobre 10, que eu posso deixar aqui 3/5, que eu posso deixar até se eu quiser em decimal, mas não vale muito a pena não. Então, o seu m você já encontrou, positivo, positivo. Aqui, olha, o mais correto se dizer do delta é variação seria o final menos o inicial. O seu y final foi 8, o seu inicial foi 2. 8 menos 2 é 6. O seu final é 10, o seu inicial é 0. 10 menos 0 é 10. Fica legal. Agora, se eu tivesse de uma forma decrescente, vamos usar esse probleminha aqui. Ó. Vamos supor que aqui eu tivesse falado que valesse 10 e aqui eu tivesse valido 8, por exemplo. Eu quero determinar aqui quanto que vale o coeficiente angular usando essa forma. Bom, aqui eu tenho que pensar que assim, o y final da minha análise vale 0. Por quê? Eu sempre começo da esquerda para a direita. Meu inicial aqui, olha, eu tenho como ponto o 0 no x, andei 0 aqui no x, mas subi no 10 aqui no y. E o meu final, eu estou aqui no 8 no x, andei até o 8 aqui, e 0 no y. Então, meu y final é 0 e meu inicial é 10. 0 menos 10 fica menos 10. Sobre o meu x final é 8, meu inicial é 0. 8 menos 0 é 8. Então, o meu coeficiente angular seria menos 10 oitavos, que eu posso simplificar aqui, menos 5 quartos. Porém, eu não preciso ficar tão rebuscado se eu pensar no seguinte, na seguinte ideia. Posso continuar usando o ΔY ali de pensar que é espaçamento. O espaçamento disso tudo aqui é 10. O espaçamento disso tudo aqui é 8. Só que aqui você só dá uma de malandro. Se a inclinação é decrescente, se a inclinação é dessa forma, você sabe que aqui tem que aparecer um menos. Esse menos ele é justificado assim. Ele realmente vem do final menos inicial, é negativo. Só que você pode pensar no espaçamento direto em vez de ficar assim, pegando quem que é final, quem que é inicial e dar uma confusão. Mas é só pensar também, né? Se você acha que tivesse achado algo positivo e olha para o desenho do gráfico, há um conflito ali. Mas se você já observar, pode usar esse truquezinho inicial de saber que toda vez que está decrescente, o m tem que ser negativo. Então já pensa em fazer o espaçamento sobre o espaçamento, já pensa isso num valor direto e já está com menos lá. É uma opção também. Aqui fica positivo mesmo, porque já é crescente. E por que também? Porque o delta já te fala, final menos inicial vai dar sempre positivo. Então você achou que um m vale 3/5. Achou sua parte. Tem outra opção, eu posso te dar a equação geral da reta. Dada a equação geral da reta, a gente sabe que a equação geral eu posso reescrever ela como se fosse genericamente, como se fosse ax mais by mais c.
em que o A, o B e o C são os coeficientes lá. Então eu posso pensar em dizer de cara que o coeficiente angular ele vai ser o menos A sobre B. O valor que estava multiplicando o x aqui antes e o valor que estava multiplicando aqui o y. Então eu posso falar que o mzinho aqui nesse caso vai ser menos A, ou seja, menos menos 2 vai dar 2, sobre o valor de B. O valor de B que multiplica o y aqui é 4, que simplificando dá meio. Posso determinar desse jeito também. Ou então eu posso falar, e esse aqui é um caso mais raro, em que eu simplesmente posso te dar a angulação, não é a inclinação? A inclinação está ligada com essa angulação aqui. Então eu posso te dar o ângulo em que você está formando. O ângulo sempre vai ficar variando aqui até 90, depois varia aqui para trás, e aí você dá uma jogada lá, desperta e vê como é que vai funcionar. Mas você tem que pensar aqui que é sempre a tangente do alfa. Tangente do ângulo aqui. Vai te determinar a inclinação. Então a tangente, se eu te der o ângulo, por exemplo, vai ser o valor do m, vai ser o valor da tangente de 30. Tangente de 30, se você for olhar na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Então esse é o valor do m. É mais feio, né? Que envolve uma raiz. Mas enfim, pode também. Então, coeficiente angular, ele vai ser uma das nossas análises mais primordiais. Quando a gente tiver num outro assuntozinho, ele vai ser, assim, muito útil para a gente. Então, determinar ele, achar ele, quer seja já dado um gráfico, quer seja numa equação geral, vai ser mega importante. Só que na equação geral aqui, olha, o que eu vou sempre recomendar? Em vez de pensar em fazer a fórmula dele, pega a equação geral e já deixa na equação reduzida. Porque se você já deixar na equação reduzida, você já nasce de graça o valor do coeficiente angular e do linear. Então, por exemplo, você está nessa situação aqui, olha, menos 2x mais 4y mais 2 igual a 0. Você já está na situação, faz o coeficiente, faz a equação reduzida. A equação reduzida é sempre deixar o y isolado. Joga os números para lá, então deixa o y aqui, jogo lá para lá, vai ficar 2x, joga para lá, fica menos 2. Sempre pega o que está multiplicando o y aqui e passa para lá dividindo. Então, ao passar dividindo ali, vai ficar 2x sobre 4. E aqui vai ficar menos 2 sobre 4. Eu até recomendo escrever desse jeito assim, separado. Porque a gente sabe que quando passa dividindo, tem que dividir todo mundo. Poderia escrever um travessão só e colocar sobre 4. Mas separa eles bonitinho, porque vai ser importante. Mais para frente, a análise. Então aqui vai ficar x sobre 2, melhorando. Aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Beleza? Então, o valor do coeficiente angular aqui é 1 sobre 2, que nem a gente viu aqui, 1 sobre 2. Então, já nasce de graça. Então, se eu já te der isso aqui, por exemplo, já te der a equação reduzida, eu já sei o coeficiente angular de graça, só de observar. Então, já sei que ó, ele é positivo, então ele é crescente, e ele tem esse valor de meio e tudo mais. Tranquilo? Vamos para o coeficiente linear agora. O coeficiente linear ele é muito simplesinho. Ele é onde o gráfico toca no eixo y. Então, onde toca o eixo y é o valor do coeficiente linear. Então, se ele tocou aqui em cima, eu já te dou o número dele já. Posso falar do sinal que ele já é positivo. Se ele toca aqui embaixo, seria negativo. Então, por exemplo, olha que coisa boba. Seu valor do n aqui vale 5. Então, eu sei que aqui vale 5. Aonde toca lá no gráfico do eixo y vai valer 5. Então, aqui, por exemplo, menos 6, eu sei que ele vai tocar lá embaixo no seu gráfico. Então, se eu fosse fazer um esboçozinho aqui, olha, aqui é negativo, então tem que ser algo decrescente. E ele pega lá no menos 6, então tem que vir para cá. Então, aqui já sei que esse ponto aqui já vale menos 6. Ou esse nzinho aqui já vale menos 6, ou esse valor já é menos 6. Eu posso, então, converter. Então, por exemplo, se aqui eu já falo que vale 7, por exemplo, eu já sei que na sua equação reduzida, o seu n já vale 7, de graça. Só te dar o gráfico, eu já consigo tirar o valor do n. Então, ele é uma análise bem simples, ele é uma informação muito de graça. Você não tem que calcular o n, como a gente tem que fazer com m, com o coeficiente angular. Se você te dá um gráfico, ele já nasce ali de graça. E se você já tem ele aqui na equação, você já consegue observar onde que ele vai tocar no eixo y. Você vai tocar lá em cima ou você vai tocar aqui embaixo. Aqui, por exemplo, negativo, ele toca lá embaixo. Se ele é positivo, ele toca lá em cima. Entendeu? Então, beleza. Aqui vale duas análises importantes. Nesse tipo de especial aqui de reta, se eu tenho uma reta aqui que ela é paralela ao eixo OX, ao eixo X, às abscissas, se ela é paralela, significa que ela não tem inclinação. Eu não inclinei, eu não nem subi nem desci, fiz nada. Se ela não tem inclinação, significa que o seu m é zero. Então, normalmente as suas equações sempre é y igual a algum número. Então, por exemplo, eu posso falar que aqui é y igual a 6, porque aqui está pegando no 6 no coeficiente linear. Então, essa reta infinitamente vai estar sempre no 6. Para todo valor de x, o valor do y dela sempre vai ser 6.
Então, poderia ter aqui, por exemplo, aqui embaixo, essa reta aqui, e falar que y é igual a menos 4, por exemplo. Então, ela está tocando no menos 4 e eternamente tocará no menos 4 ali. E eternamente será menos 4 o valor de y. Então, eu deixo nessas configurações. Inclusive, o eixo OX aqui, eu posso falar que ela está sempre tocando no zero. Então, a abscissa aqui é sempre y igual a zero. Aqui, por exemplo, eu posso ter o outro caso. No caso em que eu tenho uma reta que está totalmente perpendicular à origem. Se ela é perpendicular à origem, significa que faz 90 graus. Posso pensar que a tangente de 90 graus, ela não existe. Então, se ela não existe, meu coeficiente angular aqui, que é a tangente daquele ângulo da inclinação, não existe também. Então, eu não tenho coeficiente angular. Então, é algo meio que estranho. Então, significa que eu tenho nessa configuração, x é igual a algum número. Então, por exemplo, x é igual aqui a 3. Significa que eternamente ela não sai do x e 3, só que ela tem vários y para ela. Vários y aqui embaixo também. Mas o x ela não sai do 3. Assim como aqui no y ela não sai de um valor, o x aqui não sai de um valor. Então ela fica eternamente para cima ou para baixo. Aqui fica eternamente para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, eu posso ter do lado aqui e ela está assim, perpendicular, e aqui ser, por exemplo, x igual a menos 3, 2. Então, a equação dessa reta seria x igual a menos 2. Está te dando informação que ela nunca vai sair do x, que vai ficar sempre no menos 2, porém no y ela sobe infinitamente e no y ela desce infinitamente. Então, o nosso eixo OY aqui, nosso eixo das ordenadas, também recebe essa configuração, já que ela é perpendicular aqui. Então, a gente pode falar que o seu x aqui não está saindo do zero. Isso é importante para alguns exercícios que vão dar um textinho falando que eu tenho uma reta aqui da origem, a reta OX das abscissas. Aí você vai ver que a configuração dela, a reta dela tem que ser y igual a zero. Então, assim, vai delimitar algumas situações. Muito raras, talvez, mas assim, lá no ensino superior são mais comuns. Mas assim, muito raras as situações, mas é bom te falar que se eu estou mexendo com as ordenadas aqui, então eu tenho que pensar que a equação dela aqui é x igual a zero, sabe? Para te dar uma jogadinha, só para te dar uma conhecida, reconhecida nas coisas. Tá, mais prático mesmo é que a gente vai ver nesses dois exemplos aqui. O que a gente vai ter que aplicar? Então, normalmente, o que eu quero? Ou eu quero nascer de um gráfico, vindo de um gráfico, eu quero que nasça para mim uma equação geral ou uma equação reduzida, ou de uma equação geral ou reduzida eu quero esboçar um gráfico. É sempre um ou outro caminho aí, o meio de campo. Às vezes vai faltar algum valor aqui que eu quero que você descubra e tal, mas assim, normalmente é um dos dois que eu estou te pedindo nesse tipo de situação. Então, o que vai acontecer? Quero que, por exemplo, de um gráfico nascer a equação. Então, eu posso pensar, e vamos supor que eu quero a equação geral, que a equação geral é mais chata. A gente sabe que a equação reduzida é um caminho para a equação geral, então acha a equação reduzida que é mais fácil. Porque a equação reduzida é y igual a mx mais n, não é? O n ele já nasce de graça se você já tem essa informação. Então, de cara, você já sabe que o n vale menos 4. Pronto, já tem uma parte do problema já. Agora, a outra parte é achar o m. O m vai ser aqui, olha, você pode aplicar aquelas coisas que a gente usou, mas nessa situação, mais fácil aplicar é ΔY sobre ΔX. Então, pega a variação do y. O espaçamento do y aqui foi de menos 4. O espaçamento do x foi de menos 2. Menos 4 sobre menos 2 dá 2 positivo. Lembrando aqui, já que a gente está pegando a ideia do espaçamento, eu tenho que ficar de olho com a inclinação. Ela não é decrescente, então o meu m no final, o resultado final, tem que ser negativo. Então eu enfio um menos lá. Isso aqui é o truquezinho para a gente mais rápido, matematicamente, é porque você pegou final menos inicial, isso tudo ficaria desse jeito. Mas lembra, então, pega o espaçamento, divide e no final joga o negativo porque ela é decrescente. Não esquece disso aqui, senão vai vacilar. Então, achou o m, achou o n. Então, a equação geral fica assim, menos 2x menos 4. Só que se eu tivesse perguntado assim, tá, mas eu quero a equação, essa equação reduzida, né? Mas eu quero a equação geral. Se eu quero a equação geral, eu tenho que colocar nessas configurações, tem que ser igual a zero. Beleza, só passo o y para lá. Então, vai ficar assim, menos 2x menos 4. Aliás, até melhor, né? Menos 2x, passo o y para cá, fica menos y, deixa o menos 4 do jeito que está. Como você passou o y aqui, ficou nada, e esse nada é zero. Pronto. Tem aqui a equação geral da reta, é o que eu estava procurando, vindo aqui de um gráfico. Então, a gente usa a equação reduzida como meio de campo. Dado a equação reduzida, fica mais fácil de achar a equação geral.
Poderia usar um outro método para achar a equação geral? Poderia. Como? Pega os dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui. Esse ponto é menos 2 no x e 0 no y. E esse ponto aqui, perdão, isso, é 0 no x e menos 4 no y. Dado esses dois pontos, faz o determinante desses dois pontos e acha a equação reduzida, a equação geral. Pode também, mas a equação reduzida às vezes é tão práticozinho, dependendo dos números que você colocar, que você consegue mais rápido, mais fácil. Então, estou te dando uma outra forma de encontrar a equação geral. Agora, dada a equação geral, para encontrar o gráfico, o que é recomendável fazer? Vai para a equação reduzida para depois você esboçar o gráfico. Então, primeira forma, faz a equação reduzida. Deixa o y sozinho. Passa o menos 2x e o menos 8 para lá. Vai ficar aqui, 6y é igual a 2x mais 8. Passa o 6 dividindo todo mundo. Divide cada um individualmente. Deixa assim separadinho. Sério, vai por mim, vai ser melhor. Fica 2x sobre 6, então o y vai ficar x sobre 3. E aqui vai ficar 8 sobre 6, que vai ficar 4 terços. Beleza? Achou a equação, vamos fazer o esboço. O esboço é só um esboço mesmo. É só uma ideia. Se é o esboço, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho de informação? O seu mzinho aqui, seu coeficiente angular é positivo, então ele é crescente. Segundo, o seu n aqui também é positivo e ele vale 4 terços. Se ele é positivo e ele é crescente, a sua reta só pode estar assim para cima, assim, ó, pá. Porque se o y fosse negativo, se o n fosse negativo, sua reta estaria aqui para baixo. Mas ela só pode ser crescente por causa do seu n. Então, esse ponto aqui, ó, você sabe que o y dele já vale 4 terços. Tem um 4 terços ali. Falta achar esse aqui, que às vezes eu vou te pedir também. Isso aqui, quando a reta está tocando o eixo x, a gente está encontrando ali no valor do x a raiz. A raiz que é responsável por zerar a equação ou a raiz que é responsável por encontrar o valor onde a sua reta está tocando no eixo x. A reta toca no eixo y, coeficiente linear. A reta toca no eixo x, é a raiz. E a raiz aqui, ó, a gente consegue achar. A raiz significa que você está zerando a equação. Zerando a equação. Então, o seu y aqui tem que ser 0. Então, você vai colocar aqui, ó, 0 é o seu y, aí fica x sobre 3 mais 4 terços, não é? Aqui já pode colocar todo mundo sobre 3, porque vai ficar mais fácil. Se todo mundo está sobre 3, todo mundo está sendo dividido por 3, passa para o outro lado multiplicando. 3 vezes 0 é 0. Então, vai ficar assim. 0 é igual a x mais 4. Passa 4 para lá. X é igual a menos 4. Pronto. Essa é a sua raiz. Então, esse valorzinho aqui vai ser menos 4. Faz sentido demais. Está à esquerda ali e tudo mais. Então, menos 4 aqui fazerá a equação. Tranquilo? Então, voltamos e esboçamos. Fizemos o esboço. E é isso então que eu vou ficar te pedindo. Sempre nessas duas jogadas aqui. De boa? Tranquilo? Suave, né? Dá para fazer muito exercíciozinho disso aqui. Nada de complicação. Então, vamos lá, pega a listinha. Vou começar a ficar no pé lá, porque eu quero essas listinhas prontas em pouco espaço de tempo. Para vocês ficarem assistindo minhas aulas e dar certo. E eu ver que vocês estão vendo, tá? Então, listinha para vocês, prazo de mais ou menos uma semana para cumprir. Valeu!